Pessoal, algumas informações para vocês. A gente vai continuar aqui na página, estamos na página 221, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat. Página 221, tá? Continuação dos ácidos. A informar para vocês que essa semana a gente vai estar concluindo o conteúdo da avaliação bimestral, né? Quando for na semana que vem, a gente fica só fazendo atividade, tá? Pra exatamente dar uma treinadazinha aí para bimestral. A bimestral é a segunda semana de outubro, tá? Vai ser a bimestral, segunda semana de outubro. E aí a gente vem reforçando na próxima semana só com atividade. E queria agradecer a todos os alunos, né, pela homenagem ao nosso dia dos professores, né? Principalmente a Sara, que fez o vídeo. Muito bacana, viu, Sara? Obrigado aí. E a gente vai continuando aqui a parte do... Eu que agradeço, viu, Sarinha? Obrigado aí pela lembrança, pela disponibilidade. Tava muito legal, gostei bastante. Aí a gente vai aqui na página 221, tá? Continuar. Eu já falei de alguns ácidos comuns para você no nosso cotidiano, né? Falei do ácido clorídrico, o HCl. É um ácido muito conhecido no comércio, chamado de ácido muriático, né? A gente utiliza muito ele em reagentes no laboratório. Evelyn, as minhas notas já foram postadas, tá? Acredito que todos os professores já postaram. E eu acho que até sexta-feira aí vocês já estão recebendo a nota de vocês aí. Com certeza. Viu? Com certeza aí, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas. Tá? Então, é o ácido clorídrico, né? Um ácido muito conhecido, tá? Utilizado no laboratório, remoção de respingo de cal, também encontrado no suco gástrico, um ácido que eleva aí o nível de gastrite nas pessoas, né? No ser humano, principalmente quando a gente não tem uma alimentação bem adequada, bem regular, tá? Falamos do ácido fosfórico, o H3PO4, ou ortofosfórico, que é quando é o ácido hidratado, né? De extrema importância na agricultura, tá? Na fabricação de fertilizantes. O ácido fosfórico também ele é encontrado no refrigerante, por isso que quem tem gastrite não é bom tá tomando muito refrigerante por conta do ácido fosfórico, aumenta a concentração de ácido no estômago, tá? Falamos também do ácido acético, CH3COOH, obtida na fermentação acética, né, na transformação de álcool em ácido acético por uma bactéria. A gente encontra o nome ácido acético é o nome químico, mas o nome comercial, o nome vendido é vinagre, tá? Ele também, o ácido acético, ele é muito utilizado na indústria de tintas, na indústria de perfumarias, na produção de corantes e na fabricação de tinta, tá bom? E aí falei também do ácido sulfúrico, considerado o ácido mais importante na área industrial. Ele é usado na fabricação de fertilizante, de papel, de corante, tá? Em caso de manuseio, tem que ter muito cuidado, porque não sei, vocês com certeza devem lembrar que a vez eu fiz um experimento lá no BLV que caiu um pouco no meu sapato e começou a correr meu sapato de tão violento e forte que ele é, né? Ele reage muito rápido com alguns componentes e ele é muito violento. E ainda tem o perigo da chuva ácida também, da qual se forma-se através dele também, né? A questão do impacto ambiental. Nós temos também aí o ácido nítrico, que é o HNO3, né? Considerado o segundo ácido mais importante para o setor industrial, tá? Ele tem grande aplicabilidade na indústria de explosivos como dinamites e TNT, tá? Esse ácido, na sua forma centrada, ele é bastante volátil, ou seja, né, favorece a explosão muito rápido, que favorece a formação de muitos vapores tóxicos aí no meio ambiente, tá? Nós temos também o ácido carbônico, que é um ácido das águas minerais gaseificadas e dos refrigerantes,
Forma-se na reação do gás carbônico com água. O gás carbônico é um ácido, né, que é encontrado na água com gás, nos refrigerantes, aquele gásinho que sai do refrigerante, tá? Da água com gás. Ok? Nós temos outro ácido também, que ele é de extrema importância, um ácido, um hidrácido, né? Que é o HCN, que é chamado de ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele é venenoso e foi bastante utilizado na Segunda Guerra Mundial como gás das câmaras da morte. O que acontecia? Nos dias atuais, assusta a possibilidade de ele ainda ser utilizado como arma química, tá? Por quê? Porque tem uma característica curiosa a respeito desse ácido, é que apesar de extremamente tóxico, ele possui odor de amêndoas. Então, o que o pessoal fazia? O pessoal jogava aquele gás, né, para poder a pessoa morrer sufocada, sem conseguir respirar. Porque o cheiro da amêndoa ele é muito forte, né? E aí ele era chamado de gás, esse gás perigoso, tá bom? Investigue. Vamos responder o investigue. A estrutura do dente pode ser danificada por meio de cárie. Todo mundo sabe disso. Que é uma doença infecciosa causada por bactérias. Que relação pode existir entre a cárie e a bactéria? Na verdade, não foi falado nada a princípio disso, né? De cárie e tal, mas aí tudo tem a ver com ácidos, né? Eu vou responder aqui, tá bom? O investigue. Vou botar aqui, ó. Algumas bactérias produzem ácidos. Produzem ácidos que provocam a desmineralização. Ah, gente, eu esqueci de falar para vocês, tá? O quarto período, a gente não vai ter, se eu não me engano, a gente não vai ter simulado, mas depois eu vou me informar melhor. A nota de vocês vai ser dada pelas atividades que estão no livro, vai ser marcado um dia para vocês ir na escola para a gente poder dar o visto, tá? Então, o que acontece? Então pronto. Respondam as atividades. Eu respondo todas com vocês, para exatamente não ter problema com a atividade não feita, viu? Então, bora lá. Então, algumas bactérias produzem ácidos que provocam a desmineralização de alguns tecidos duros do dente. O processo se inicia não, deixa eu botar melhor. Tem início com os restos alimentares. Por isso que é importante escovar os dentes. Eu gosto de escovar aí, viu? Que fica no dente. E forma a chamada, né, a placa bacteriana. Placa bacteriana, que é uma camada que adere à superfície dos dentes. E contém muitas bactérias. Contém muitas bactérias, vírgula, principalmente. Não vou botar o nome dessa bactéria, não. Muitas bactérias, ponto. Aí vou continuar. Essas bactérias em contato, principalmente com o açúcar, que quase tudo que a gente consome tem açúcar, promovem, né,
promovem uma fermentação. Olha aí, ó. Quase tudo que a gente consome tem açúcar, gente. Por isso que muita gente tem cárie. Fermentação liberando, meu amigo, ácido lático. Liberando o ácido lático. E outros tipos de ácido. Agora eu estou sendo quase um dentista, né? Explicando aí como é que funciona. Esses ácidos, estou digitando tudo, tá? Já já chega aí para vocês. Estou repetindo para não ficar o silêncio. Lendo, né? Esses ácidos, escrevi errado. Esses ácidos, por sua vez, causam a descalcificação de algumas camadas do dente. Algumas camadas do dente. O que resulta na cárie. Pronto, terminei. O que resulta... Mais um pedacinho, mas tá bom. O que resulta na cárie. Tá? Não dá para ir mais não, peraí. Que resulta na cárie. Ô, texto medon, digitei tudinho, viu? Para ficar bem explicado. Para terminar, é porque ainda faltou um pedaço, né? No que resulta na cárie. Aí o que acontece? Depois que acontece tudo isso aí inflama, né? Aí tem a dor, aí pronto, aí você tem que ir no dentista, senão você sofre, passa a ter dor de dente. Certo? Pronto, respondido aí o investido. E aí nós fechamos a parte dos ácidos. Vamos falar das bases. Bases inorgânicas. Bases inorgânicas, tá bom? Pessoal, alguma pergunta aí nos ácidos? Alguma coisa, alguma pergunta aí nos ácidos? Alguma coisa que vocês não entenderam? Sim ou não? Ok, então vou falar dos ácidos aí, tá bom? Ou das bases. Bom, gente, assim como os ácidos, né? As bases são facilmente encontradas em nosso dia a dia. Muitos produtos de limpeza possuem caráter básico. O leite de magnésia, tomada para combater a acidez estomacal, também outro conhecido exemplo de substância de caráter básico. Mas o que são de fato as bases? Olha, gente, a base, o sabor da base tem um nomezinho que a gente chama de sabor adstringente. Então, o que é um sabor adstringente? Não, eu não sei explicar bem, mas eu uso esse exemplo. Eu uso o exemplo de você comendo uma banana verde. Aquele gosto ali da banana verde é o gosto, é o sabor adstringente. Tá bom? Não sei explicar direito assim como é que seria esse gosto, mas é aquele gosto ali da banana verde. É sabor adstringente. Tá? Mas como que eu poderia definir uma base segundo Arrhenius, o cara que fez o estudo das funções inorgânicas? Bom, as bases são compostos que, por dissociação iônica, liberam íon negativo, apenas o ânion e hidróxido OH, também conhecido como oxidrila ou hidroxila. Deixa eu explicar melhor o que eu quis dizer com isso. Eu quis dizer para vocês que
toda base ela vai ter o OH no final. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o NaOH, eu tenho o Ca, eu tenho o CaOH2. Olha, todos no final tem H, ó. AlOH3. Aí eu tenho. Que mais? KOH. Tá vendo? Então todos têm OH no final para ser uma base. Diferente de um ácido, onde todo ácido começa com H, com exceção da água e da água oxigenada. Tá bom? Então não tem como confundir base com álcool, com um ácido. Porque a base ela termina com H e o ácido começa com H, com exceção da água e da água oxigenada, tá? A água, a base, ela funciona, pessoal, por um processo de dissociação, tá? Então, por exemplo, ó, você tem aqui o NaOH. Você vai dissociar ele vai ficar Na positivo, tá? OH negativo. O OH sempre vai ser negativo. O Na vai ser positivo, o OH sempre vai ser negativo, tá? Agora aqui que você tem que ter cuidado. Por exemplo, quando for CaOH2, por exemplo, como é que fica? Bom, aí você vai ter que ter cuidado, porque esse doisinho aí que está no OH, ele vai passar para o cálcio. Então vai ficar o cálcio com 2, ó, 2 cálcio mais 2 OH. Assim, tá? O 2 aqui vai para cima, né? E esse 2 desce para frente do OH. Então, muito cuidado na hora de executar isso aí. Por quê? Porque as cargas têm que ser exatamente iguais. As cargas têm que ser exatamente iguais. Se só tem um positivo, tem que ter o outro negativo também. Se tem dois positivos, tem que ter dois negativos. Se tem três positivos, tem que ter três negativos. É sempre assim, tá? Processo de gangorra. Tá bom? Normalmente, as bases são formadas por um metal, que constitui um radical positivo, ligado ao hidróxido de OH, foi o que eu já falei. O metal é o cálcio, o potássio, o alumínio, o ferro, tá bom? Então, esses aí são os metais que a gente usa para diferenciar a base. As bases apresentam normalmente sabor cáustico, olha aí, ó, sabor cáustico, ou adstringente, olha aí, ó. E assim como alguns ácidos, algumas bases são tóxicas e corrosivas também, tá? As bases, elas podem ser classificadas das seguintes maneiras, tá? Ela pode ser classificada com grau de ionização, com grau de solubilidade em água. A gente vai ver como é que funciona o processo. Bom, nós temos as classificação das bases, ó. Deixa eu botar aqui. Classificação das bases. As bases, elas podem ser chamadas de monobases, dibases, tribases e tetrabases. Como é que você vai saber a diferença? Quantidade de hidroxila. A quantidade de hidroxila vai dizer o que é uma mono, uma di ou uma tribase. Vamos lá, vou botar aqui quatro bases, a gente vai classificar as quatro, tá? Vou botar essa daqui primeiro. Só um minuto que eu estou digitando.
Pronto, eu coloquei aí 4 exemplos para a gente classificar. CaOH2, FeOH3, KOH, PbOH4. Vamos lá. A primeira base, o CaOH2, vamos lá, pegando aqui a primeira base. O CaOH2 é uma dibase. Por que tu sabe também que é uma dibase? Porque tem um 2. Di vem de 2, ó. Tá? Agora, o FeOH3 vai ser uma tribase. Por que eu sei que ela vai ser uma tribase? Porque tem 3 hidroxilas, tá? O KOH. O KOH vai ser uma monobase, né? Vai ser uma monobase. Por que, professor, que ela vai ser uma monobase? Porque só tem uma hidroxila, só uma, tá? E o PbOH, né? Vai ser uma polibase, não, uma tetrabase. Tetrabase, tá bom? Porque tem 4, né? Tetra vem de 4. Então, essa daí é a classificação das bases em termos de número de hidroxilas. Se tiver uma de monobase, se tiver 2 de base, se tiver 3 tribase, se tiver 4 tetrabase, tá bom? Nessa ordem, as bases recebem respectivamente os nomes de monoprótica, diprótica, tripótica ou tetraprótica. Tem esses nomes assim também, tá? Monoprótica, que vem de 1, diprótica, que vem de 2, triprótica, que vem de 3 e tetraprótica, que vem de 4, tá? Não existem bases com mais de 4 oxidrilas por molécula, como já explicamos para os poliácidos. As polibases também se dissociam por etapas, liberando uma oxidrila de cada vez, tá bom? Vamos falar agora em torno do grau de ionização. Nós temos bases que vai ser forte e temos bases que vai ser fraca, tá? Vamos falar primeiro das bases fortes. Bases fortes. Bom, o que é uma base forte? A base forte, pessoal, são aquelas cujo grau de ionização é praticamente 100%. Como é que você vai saber sobre as bases fortes? Bom, as bases fortes, normalmente, são as bases que são formadas por metais da família 1A e pelos metais alcalinos terrosos da família 2A. Então, por exemplo, as bases fortes. NaOH, família 1A. KOH, família 1A. Família 2A, CaOH2, BaOH2. Por que eu sei que é da família 1A e 2A? Família 1A porque só tem uma hidroxila, família 2A porque tem 2 hidroxilas, tá? Então, essas daí são as bases fortes, são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos ligados à hidroxila, tá? São as bases fortes. E as bases fracas? Bom, as bases fracas são aquelas cujo grau de ionização é inferior a 5%. É o caso, por exemplo, do hidróxido de amônio. Olha, o NH4OH. É uma base fraca, né? E dos hidróxidos dos metais em geral, excluindo os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, que são moleculares por sua própria natureza. Então, por exemplo, o AlOH3 é uma base fraca. O FeOH3 é uma base fraca, tá bom? Beleza? E quanto à solubilidade, quais são as bases solúveis e insolúveis? Vamos falar agora da solubilidade, tá? Solubilidade. Quais são as bases solúveis? Solúveis, gente, é aquela que tem mais facilidade de se dissolver na água, tá? Quais são? Bom,
as que mais dissolvem em água, gente, ela é a dos metais alcalinos, tá? As solúveis é o NaOH, o KOH e o NH4OH. O NH4OH é uma exceção, tá? Mas ele é solúvel em água. Poucos solúveis. Os poucos solúveis, pessoal, é as bases da família 2A. O CA, o H2, o BA, o H2. Poucos solúveis em água aí, tá? E o praticamente solúveis não, praticamente insolúveis, tá? É porque o livro aí errou, não é solúveis, é insolúveis, tá? Os insolúveis, as demais, né? Tá bom? Então, as solúveis, família 1A com OH, os poucos solúveis, a família 2A com OH e os insolúveis, as demais. Todas são insolúveis em água, tá? Aí, gente, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, para a gente basicamente fechar esse ciclo, né, de bases, a gente vai falar da nomenclatura das bases, tá? Aí eu venho e faço um resumão aí para vocês sobre o que a gente falou. Como é que a gente dá o nome de uma base? Muito fácil. Vai ser o hidróxido mais o di mais o nome do elemento, que é o Ne. Hidróxido mais di mais nome do elemento. Você usa essa regra aí, você acerta qualquer questão sobre base, tá? Vou botar aqui exemplos. Deixa eu pegar as bases que eu botei lá em cima, aí a gente vem dando o nome das bases aí, tá bom? Botei aqui 4 bases, vou pegar essas 4 bases aqui para a gente dar o nome. Vamos lá, eu tenho aí o CaOH2, tá? Então, o Ca o CaOH2, o nome dele vai ser hidróxido de, né? Aí quem é o Ca? Cálcio. Pronto, muito fácil, ó. CaOH, hidróxido de cálcio. Morreu. Ferro. Pronto, você tem aí o FeOH3. Como é que fica? Hidróxido de ferro. Basta você saber o nome do elemento, né? Que aí você responde. KOH, hidróxido de potássio, né? Hidróxido de potássio. É o K. Hidróxido de... Escrevi potássio errado, deixa eu ajeitar. Hidróxido de potássio, certo? E o último, né? O PB, ó, PB OH4. PB é chumbo, né? Então vai ficar hidróxido de chumbo. Agora, gente, pode ocorrer de aparecer bases com o mesmo elemento químico. Aí você vai ter que fazer uma diferenciaçãozinha que eu vou ensinar agora para vocês. Por exemplo, ó, você pode ter isso aqui, ó, o FeOH3 e você pode ter o FeOH2. E aí, como é que tu vai diferenciar? Entendeu?
Tu vai chamar os dois de hidróxido de ferro? Não, né? Você vai ter que dar uma diferençazinha. Eu vou ensinar, tá? Vamos pegar primeiro o FeOH2. A gente pode dar o nomezinho dele dessa maneira. Ó. A gente pode chegar de hidróxido de ferro 2 em algarismo romano. Tá vendo? Ó? Hidróxido de ferro 2 em algarismo romano. Tá? Ou então, você faz o seguinte. O que for menor, tu escreve assim, ó. Hidróxido ferroso. Oso tu usa para o menor e ico tu usa para o maior. Oso menor, ico maior. Por exemplo, o menor aí é o 2, né? Então, hidróxido ferroso. Ou hidróxido de ferro 2, tá? E o outro, Tomé? O 3, como é que fica? Bora lá, bora fazer. Ó, aí pode ser usando o algarismo romano também, ó. Hidróxido de ferro 3 em algarismo romano. Hidróxido de ferro 3 em algarismo romano. Ou hidróxido férrico, por causa do Ico, né? Ó, Ico tu usa para o maior e oso tu usa para o menor. Tá bom? Vamos pegar outro exemplo. Eu tenho aqui o PbOH, PbOH sozinho. PbOH3, PbOH4. Como é que fica? Vamos lá. O menor, né? Vamos pegar logo o menor para a gente responder. O 3. O menor fica hidróxido de ferro 3. Ou hidróxido ferroso. Ferroso, ó. Desculpa, gente, não é o ferro. Tu é doido. Hidróxido de chumbo 3. Chumbo, professor. Tá doido? Ou hidróxido. Agora tem um detalhe, viu? O chumbo, o nome dele vem do latim, pumbo. Então, vai ficar hidróxido pumboso. E aí o maior, né? Fica hidróxido de chumbo 4 ou hidróxido úmbico. Úmbico. Vem de chumbo, né? Ok? Ficou claro aí, gente, a diferença quando você for dar o nome? Então, muito cuidado, tá? Na hora de dar o nome das funções inorgânicas aí, principalmente das bases. Então, vamos fazer aí uma recapitulagem, né? Rapidinho, para a gente finalizar nossa aula de hoje. Bom, a gente falou das bases inorgânicas, falamos que todas as bases precisam ter OH, tá? Falamos da dissociação das bases, a base ela tem que liberar um cátion positivo ou negativo, o OH sempre vai ser negativo. Falamos da classificação das bases, a base ela é monobase, ela é dibase, ela é tribase, ela é tetrabase, tá? A monobase é aquela que só tem um hidroxila, a dibase é aquela que tem duas hidroxilas, a tribase é aquela que tem três hidroxilas e a tetrabase é aquela que tem quatro hidroxilas, tá? Falando das bases fortes, as bases fortes são os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos ligados ao OH.
e as bases fracas, as demais, tá? Falamos das solubilidades, a solubilidade das bases é só os metais alcalinos com OH, os pouco solúveis, os metais alcalinos terrosos com OH e os que são insolúveis, né? As demais, o restante, tá bom? Falamos da nomenclatura das bases, como é que dá o nome, hidróxido mais Di mais nome do elemento, né? Hidróxido de cálcio, hidróxido de ferro, hidróxido de potássio, hidróxido de chumbo. E falamos dos átomos que têm inox diferente, por exemplo, o ferro 3 e o ferro 2. Aí você dá o nome hidróxido de ferro 2 em algarismo romano, ou hidróxido ferroso, usando o oso de menor. E aí, se for o maior, você usa o hidróxido de ferro 3 ou o hidróxido férrico, tá bom? Essa daí foi a nossa aula de hoje, tá? Coloque o número de vocês na chamada. E aí a gente encerra por aqui, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção. E até a próxima, se Deus quiser. Ok? Um abraço. Até a próxima aí. Beijão para vocês. Tchau. Não tem a opção aqui encerrar.